seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, fazendo e provocando o YouTube para que ele reconheça a legitimidade desta linda missão. O evangelho que vamos proclamar encontra-se em São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele, caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Felícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem satisfeitos, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa o que sobram, as migalhas que caem da boca das crianças. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, pode voltar para casa, o demônio já saiu da tua filha. Sua filha está deitada numa cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, mas a mulher descobriu. Não sabemos a origem, como a mulher descobriu, mas ela descobriu. E foi pedir a Jesus uma graça, que libertasse a sua filha de um demônio que a atormentava há muitos anos. Jesus, com palavras até rude, até grosseira, podemos dizer, até grosseira, diz: não é justo. Ou melhor, deixa primeiro os filhos se saciarem e depois, se sobrar, dá para os cachorrinhos. Interessante. Maneira grossa, mas olha a pedagogia de Jesus. A gente vai entendendo cada passo, porque nosso Senhor fez você, fez a mim, fez a nós, para que vivamos um processo de libertação, de amorização. Veja bem aqui o texto. Jesus disse para a mulher, diante do pedido dela, que não é bom que tirar a comida dos filhos. E quem são esses filhos, né? Eu não sou filho, você não é filha, quem são esses filhos? Foi nossos primeiros pais, Abraão, ou seja, todo o Antigo Testamento que nosso Senhor nos deu e deu para quem tivesse um coração disponível para ele, mas esses documentos dados não é para que a pessoa fique rica ou se sinta rica, e eu como sacerdote do Rio de Janeiro, que tem visto essas realidades, tenho que ficar de boca fechada, porque eles talvez, certamente, estão presos a aquilo que
que a mulher podia ter dado para Jesus, estar preso nos milagres, nos prodígios. E aí nós vamos ver que essa mulher narra o pedido e Jesus a chama de cachorro, cachorrinha, mas ele tem um propósito. Olha, na verdade, nós precisamos parar de tudo que nos acontece com as pessoas, a gente acaba levando para um lado mais pessoal. Aí começa a escangalhar tudo. Aí começa a ter problemas futuros. Mas vamos lá. Vamos refletir melhor esse evangelho. Bom, por que essa mulher não podia receber o pão substancioso ou substancial? Porque ela era judia, era ela da Filisteia, ela era cananeia, ou seja, ela não fazia parte do povo da nova aliança, então ela não era digna, segundo o que está aqui, melhor dizendo, segundo o que nos ensinam, o que nos falam, né? Então, ou seja, não era filho, não pertencia à casa de Davi, não pertencia aos judeus, né? Então ela não podia comer do pão. Mas ela com simplicidade, veja bem, aqui essa mulher, como diria mais os antigos, ela deu um tapa sem mão em muitas pessoas arrogantes que se acham melhores do que as outras, que se acham suficientes. Essa mulher disse para Jesus, depois que ele disse isso, ora, não é bom que dê o pão para os cachorrinhos? A mulher dizia, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aí Jesus se encantou com a resposta delas. Ela poderia ter chamado Jesus de falso, de mentiroso, que não é justo coisa nenhuma, que não é boa pessoa. Ela poderia destilar um monte de coisas contra Jesus. Não, mas ela escolheu amar a Jesus, procurar quem tem o contato do Senhor e aproximar-se através desse contato, ou seja, de agradecimento ao Senhor. Então nós percebemos, diante desse texto, que muitas vezes as pessoas querem se aproveitar da nossa fé para aproveitarem mesmo e não serem abandonados por esse Senhor que nos ama tanto. Que nós possamos hoje nos encorajar de verdadeira coragem e servirmos ao Senhor com toda alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de despedir, que Santa Faustina, nossa patrona, nos enriquece com o diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, procure ele, busque ele para acertar essa questão do diário, que São José, esposo da Virgem Maria, da qual nós amamos tanto, São José, nos ajude a servir ao seu Filho Jesus, ajude também aos padres que se aproximarem dessa experiência de fé, para que eles possam sempre ter Jesus como meio e fim de toda a sua história. Que nossa empregada, aqueles que fazem serviços de nossa casa, possa ver em São José um espelho de serviço a Deus, homem incansável no serviço ao Senhor, que São José nos ensine. Que a Santíssima Virgem Maria nos proteja de todo mal, nos ajude a ter a nossa casa de missão, a nossa casa que tem o nome de Padre Pio. Que Nossa Senhora das Graças nos ajude. Peça à Mãe que preste atenção nos avisos para que ela possa interagir para trazer o carro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.